O TRT do Rio Grande do Sul instituiu no mês de março o seu plano estratégico para o período de 2015 a 2020. O documento apresenta a missão, a visão, os valores e os objetivos estratégicos do Tribunal para os próximos 5 anos. A entrevista de hoje é com o Dr. Ricardo Fiorese, juiz auxiliar da presidência e integrante do Comitê de Gestão Estratégica do TRT Gaúcho. Primeiro, doutor, muito obrigada por nos conceder essa entrevista e eu vou lhe perguntar como é que, na verdade, foi elaborado esse plano estratégico que abrange de 2015 a 2020. Pois exatamente esse período, 2015 a 2020, que abrange então 6 anos, ele foi uma alteração na nossa previsão inicial de tratamento do plano estratégico. Por determinação do Conselho Nacional de Justiça, todos os tribunais eles tiveram que elaborar os seus planos estratégicos para esse mesmo período. Nós tínhamos uma previsão inicial, ou melhor, um plano anterior elaborado que já abrangia o período 2015. Então nós tivemos que antecipar em um ano esta revisão. Então nós fizemos essa revisão praticamente durante o segundo semestre do ano passado. Então nós desenvolvemos esse trabalho basicamente separando em 5 etapas, e em cada uma das etapas houve participação ou de um grupo um pouco mais reduzido ou de um grupo maior, mais representativo de todos os setores do tribunal, conforme a importância do tema que se discutisse em cada uma dessas etapas. Que grupos seriam esses? Pois nós, não que isso seja científico, mas nós denominamos de um grupo reduzido, um grupo de líderes. Todos os participantes desse grupo de líderes também participam do Comitê de Gestão Estratégica do nosso tribunal. E um grupo ampliado, trazendo então, não necessariamente também integrantes do comitê, mas principalmente representantes dos principais setores do tribunal, como recursos humanos, direção geral, TI e assim por diante. Falando um pouco agora sobre os objetivos do plano, eu gostaria de repassar com o senhor os objetivos que foram criados. O primeiro deles é promover a melhoria da comunicação, do clima organizacional e da qualidade de vida. O senhor poderia falar um pouquinho sobre ele, por favor? Sim, antes esclarecendo que os objetivos estratégicos, os denominados objetivos estratégicos, que então são eleitos para compor o nosso planejamento estratégico, eles são exatamente os resultados que a gente pretende alcançar, a partir de determinadas iniciativas, projetos ou ações. No caso específico, nesse primeiro objetivo estratégico, a nossa intenção é focada no nosso ambiente interno, ou seja, melhorar as condições, basicamente melhorar as condições de trabalho dos nossos servidores e magistrados. E como que isso seria executado? Bom, nós temos várias ações com essa finalidade, mas antes das ações, isso também é próprio em relação a todos os demais objetivos estratégicos, a forma da gente visualizar em que grau atinge cada objetivo estratégico é também definindo o que a gente chama de indicadores estratégicos. Indicadores estratégicos, eles são medidas, são números, são percentuais que nos permitem avaliar o grau de atingimento desses objetivos. Então, no caso específico desse objetivo estratégico, nós elegemos como indicador o IGOV Pessoas, que é um índice construído pelo TCU, baseado em respostas a uma série de questionamentos, e a partir das respostas eles fazem uma tabulação e dão o resultado final. Conforme o resultado final, nós então nos enquadraríamos numa condição de aprimorado ou enfim, algo próximo disso. Então, a partir da nossa intenção de atingir um nível aprimorado nesse índice, nós vamos instituir algumas iniciativas. A principal delas, me parece, é a que visa a estudar os efeitos que o trabalho com o processo judicial eletrônico causa na vida tanto de servidores quanto de magistrados. Pois existem alguns estudos, nós temos conhecimento de estudos, efeitos na saúde, efeitos comportamentais, efeitos na produtividade. Nós temos ciência da existência de estudos sobre esse tema, mas nós não temos estudos próprios ainda
e relacionados mais diretamente ao sistema que a Justiça do Trabalho está utilizando. Por exemplo, nós conhecemos a existência de estudos relacionados, por exemplo, ao sistema que a Justiça Federal utiliza. Mas ao sistema que nós estamos utilizando desde o final de 2012 aqui no Rio Grande do Sul, nós não temos ainda estudos mais aprofundados. É isso que nós pretendemos fazer. A partir da realização desses estudos e das conclusões que nós conseguimos extrair desses estudos, é que nós vamos então definir outras ações para, se constatarmos efeitos nocivos da utilização dessa ferramenta, então poder atacar esses efeitos nocivos, tratá-los. Doutor, o segundo objetivo estratégico é promover a inovação, integração e atualização dos sistemas de informação. Sim, a nossa intenção com este objetivo estratégico é exatamente aumentar a confiabilidade e a disponibilidade dos nossos sistemas informatizados. Tanto no sentido quantitativo, aumentar esses sistemas, né, quanto mais a gente puder informatizar, melhor, como também evoluir os sistemas existentes. Entre esses sistemas existentes, eu destacaria exatamente o sistema que permite a tramitação em meio eletrônico do processo judicial, o sistema Processo Judicial Eletrônico. Sobre o terceiro objetivo, aprimorar a gestão orçamentária. Em relação a esse objetivo, a nossa finalidade principal é de fazer uma melhor utilização do orçamento, e numa melhor utilização do orçamento se inclui também a tempestividade, o aspecto da tempestividade, né? Atentar para os momentos adequados do gasto do nosso orçamento e também procurar levar a conhecimento dos servidores e da administração alguns detalhes que são desconhecidos atualmente em relação a esse tema. Por exemplo? Limites de gastos, limites a respeito da aplicação de certas rubricas. São exemplos clássicos. Doutor, um outro objetivo é assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional. Bom, esse talvez seja dos principais objetivos estratégicos de qualquer tribunal e, portanto, também do nosso. Aqui nós temos foco no serviço que nós prestamos à população, que é a solução de conflitos, que às vezes é muito conhecida pela solução dos processos. O que nós pretendemos aí é exatamente acelerar essa solução e também aumentar o número de processos resolvidos. E de que forma? Nós pretendemos definir algumas ações ainda, isso é uma etapa subsequente, que possam incrementar o número de processos realizados e principalmente reduzir o tempo de tramitação dos processos. Nessa parte também o processo judicial eletrônico, porque ele automatiza uma série de atos e quanto mais ele evoluído estiver, nós conseguiremos reduzir o tempo de tramitação dos processos, certamente. O próximo objetivo é agilizar e aprimorar os procedimentos administrativos. No âmbito interno do tribunal, há uma série de procedimentos administrativos que existem para atender demandas internas, por exemplo, um pedido de aposentadoria de um servidor, um pedido de alguma licença ou de alguma outra vantagem. A nossa intenção, então, também paralelamente àquele outro objetivo, que é melhorar a qualidade de vida dos nossos servidores e magistrados, também é aperfeiçoar a tramitação desses procedimentos administrativos, basicamente reduzindo o tempo de sua tramitação. É bom também salientar que entre esses procedimentos que nós consideramos como de natureza administrativa, alguns eles podem ser utilizados pelo público externo. É o caso, por exemplo, da correção parcial, que é utilizada pelos jurisdicionados, pelos advogados. É também um procedimento em que a gente tem a intenção de reduzir o tempo de tramitação, o tempo médio atual de tramitação. O senhor poderia explicar o que é a correção? Sim, a correção parcial ela tem uma feição muito de um recurso, ou seja, um ato que a parte utiliza contra uma decisão do juiz. Esse paralelo é interessante, mas ele não é totalmente correto, porque a correção parcial ela só cabe contra atos que nós podemos denominar de administração do processo. E os atos que desafiam, então, esta medida, a correção parcial, são aqueles que a lei define como capazes de tumultuar o regular andamento do processo. Então, essa medida existe e ela pode ser apresentada perante a Corregedoria Regional. O
O próximo objetivo seria gerenciar as demandas repetitivas e os grandes litigantes. Ele está relacionado a dois temas que ganharam importância mais recentemente, tanto para o CNJ como para os tribunais, que diz com a identificação dos maiores litigantes, ou seja, aquelas partes, aqueles sujeitos que estão no maior número de processos, mas também com temas que aparecem repetidamente para os juízes examinarem e julgarem. A nossa intenção em relação a esse objetivo estratégico é exatamente, num primeiro momento, identificar quais são esses maiores litigantes. Nós vamos trabalhar inicialmente com os 10 maiores litigantes aqui da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul, mas também identificar aqueles temas que aparecem de forma frequente, de forma repetida para os juízes, porque o ordenamento jurídico ele já contempla e o novo Código de Processo Civil aumenta métodos de solução mais racional dessas matérias. O próximo objetivo, doutor, seria fortalecer os processos de governança. Quando nós falamos em governança, e no caso nos interessa mais a chamada governança judiciária, nós estamos preocupados com a forma de governar. Então, a forma de administrar, a forma de governar, no caso, o tribunal. Quando nós pensamos em aprimorar a governança, então nós pensamos em aprimorar a maneira como nós administramos o tribunal. E, atendendo a esse objetivo estratégico, então a nossa intenção é ampliar a consulta aos interessados, né, considerar o que esses interessados tenham de sugestões para que nós possamos, então, melhorar a administração do nosso tribunal. Bom, o penúltimo objetivo estratégico, doutor, é assegurar a efetividade da prestação jurisdicional. Esse objetivo estratégico é uma síntese dos demais. Nós podemos dizer que quanto mais nós atingirmos os outros objetivos, mais nós estaremos também atingindo este objetivo. Esse é uma consequência natural, então, dos demais. Quando nós elegemos um objetivo estratégico em que nós nos pautamos pela expressão efetividade, a efetividade ela tem a ideia de impactos, de mudanças. Uma maneira de apresentar uma maior efetividade para o jurisdicionado é que o processo dele seja solucionado em menor tempo. Outra maneira de também atingir uma melhor efetividade e, portanto, causar um impacto em relação à vida do jurisdicionado é, por exemplo, na execução, quando, desde que eu me valha de todos os recursos existentes, eu consigo atingir primeiro o dinheiro, consigo encontrar primeiro o dinheiro, se de fato o crédito desse jurisdicionado for pecuniário, do que eu, num primeiro momento, atingir outros bens, penhorar esses outros bens e precisar vender esses outros bens em leilão. Então, a forma como eu executo a minha atividade, e dependendo dos recursos que eu utilize de uma maneira mais ou menos intensa, eu consigo atingir uma maior ou menor efetividade, ou seja, produzir um maior ou menor impacto na vida do jurisdicionado. E o último objetivo seria fortalecer a defesa dos direitos da cidadania. E procuramos, então, atingir essa finalidade é porque nós vemos no nosso jurisdicionado não apenas alguém que é parte num processo, mas que também é cidadão e que também é, por exemplo, contribuinte. Então, numa perspectiva de cidadão, nós sabemos que certos temas que transitam nos processos que nós julgamos aqui na Justiça do Trabalho da 4ª Região, eles também têm repercussões que vão além dos próprios processos. Então, por exemplo, o tema trabalho do menor, o tema acidente do trabalho. A gente sabe que isso gera uma série de consequências muito além daquilo que nós tratamos nos processos. Então, a ideia é que o tribunal também ele invista em ações que possam atingir esses outros efeitos, essas outras consequências. Eventos sociais, por exemplo. Da mesma maneira, é possível pensar em alguém que seja parte num processo nosso como um cidadão contribuinte e aquele que, portanto, de alguma maneira,
garante o custeio das nossas despesas. Então, uma melhor utilização do orçamento também acaba permitindo que a gente atinja essa finalidade. Em relação especificamente à condição de cidadão, para aqueles que também sejam partes do nosso processo, o tribunal, então, para atingir esse objetivo estratégico, ele elegeu como ações principais a realização de eventos sociais. Com vistas a atingir esse objetivo estratégico, então ele pretende realizar 4 eventos por ano, relacionados a temas que visualizem, então, o nosso jurisdicionado também numa condição de cidadão, numa condição de contribuinte. Certamente, entre esses 4 eventos, 2 deles atingirão temas que atualmente são muito caros a Justiça do Trabalho. Temas relacionados a acidentes do trabalho e temas relacionados ao trabalho do menor. Então, esses eventos eles podem, por exemplo, visar a um melhor esclarecimento da população, por exemplo, dos trabalhadores que trabalham sujeito a riscos, da importância deles utilizarem equipamentos de proteção individual. Aos empregadores que utilizam desses trabalhadores, da necessidade de fornecer, orientar e fiscalizar a utilização desses equipamentos. E em relação aos menores, também das regras atualmente existentes acerca das limitações que o menor tem para prestar trabalho e da mesma forma dos prejuízos que são causados quando o menor ele dedica a maior parte do seu tempo à execução de algum trabalho remunerado ou não. Doutor, para finalizar, gostaria de lhe perguntar em que fase de execução está então o plano estratégico de 2015 a 2020 do TRT? Bem, após a definição então desses objetivos estratégicos sobre os quais nós acabamos de conversar e também no mesmo momento foram definidos os projetos estratégicos, lembrando que os projetos estratégicos são a forma que o tribunal vai utilizar para alcançar aqueles objetivos. Então nós vamos passar agora à execução daqueles que são os novos projetos estratégicos e continuamos executando alguns projetos estratégicos que que foram mantidos com a revisão do plano estratégico e a definição então desse plano para o período 2015-2020. Eu conversei com o Dr. Ricardo Fiorese sobre o plano estratégico do TRT Gaúcho. Muito obrigada, doutor, pela sua palavra. À disposição.